Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula da disciplina de Estudo Geológico Geotécnico no curso técnico de Estradas do IFPI Zona Sul, onde nós vamos tratar do ensaio SPT, tá? Que é a sondagem de simples reconhecimento do solo usando o Standard Penetration Test, ok? Nós vamos falar de definições, princípios e aparelhagens empregadas nesse ensaio. Esse é um dos principais ensaios que se usa para investigar geotecnicamente o solo, certo? E aferir a sua resistência, a sua capacidade de suporte. Não é o único, mas é um dos mais usados. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da nossa aula? É entender qual é a utilidade, o objetivo do ensaio SPT, tá? Compreender o seu princípio funcional básico de ensaio e saber identificar os principais aparelhos que são empregados na realização desse ensaio, ok? Lembrando que haverão vídeos no final da aula, vídeos extras que mostram a execução desse ensaio, que eu recomendo fortemente que vocês assistam para que vocês compreendam com maior profundidade o que vai ser exposto aqui. Então, primeiro, todo ensaio ele tem uma normatização, ele tem um procedimento de sua execução, tá? E para garantir que os resultados possam ser interpretados em qualquer lugar. Então, no caso do ensaio de SPT, a normatização é dada pela NBR 6481, tá? Da ABNT, que você pode obter por esse site aqui, tá? Ela tem um custozinho para você obter ela, ok? Ela está em processo de revisão. Então, seguindo, qual é o objetivo do ensaio SPT? Primeiro, a gente quer investigar o solo e identificar os tipos de solo que existem em suas várias camadas, tá? Então, a gente sabe que aqui, abaixo do ponto de sondagem, tá? Digamos aqui, o ponto de sondagem, você vai ter vários horizontes de solo. Tá? Então, um dos objetivos do ensaio SPT é identificar que solos tem aqui, qual a altura desses solos. Outro objetivo importante é identificar aonde se encontra o nível d'água, aqui marcado em azul e identificado por NA. Tá? Já que o nível d'água afeta muito as obras, principalmente quando você vai ter que executar uma fundação que vai, por exemplo, ter que passar por esse nível d'água e vai requerer que você faça drenagem e esgotamento, tá? Ou mesmo escavação para fazer alguma obra de pavimentação. Então, a outra importante medida do SPT é identificar a resistência à penetração, que é o NSPT. Ó, tá? Esse cara aqui que é marcado no final, ele é marcado a cada metro e ele tem uma marcação principal lá na cota de objetivo. Tá? Por que eu falo cota de objetivo? Porque você vai fazer a marcação a cada metro. Então, você vai, a cada metro de escavação, marcar o número de golpes SPT. Tá? E onde é que você para? Tem alguns critérios que tem uns vídeos extras que estão explicando melhor, mas basicamente você vai parar num local onde o solo é extremamente duro e não há mais processo, não há avanço da cravação, ou numa cota que foi definida como sendo uma cota para executar a obra, digamos, de fundação, porque, digamos, o elemento de fundação, que é uma estaca, tem 7 metros de comprimento, então você vai investigar a profundidade do solo até 7 metros. Tá? Nesse esqueminha aqui, nós estamos mostrando até o 9º metro, tá ok? Esse gráficozinho lateral é um gráfico que conecta o número N de golpes para avançar, né, a parte final de cada um desses metros, tá? Num gráficozinho no eixo horizontal. E esse número N vai te dar uma ideia do quanto este solo é resistente à penetração. Então, basicamente, o que o ensaio de SPT visa medir em termos de resistência do solo é: você faz a cravação de uma haste metálica, que é um conjunto haste-amostrador, e essa cravação ela é feita por um martelo, que vai repercutindo em cima da cabeça desse conjunto. E à medida que você aplica golpes, e essa cravação acontece, quando o solo é duro, você precisa de mais golpes para passar. Então o solo é mais resistente. Quando você aplica menos golpes e o conjunto de cravação, a haste amostrador, passa mais fácil, então o solo é menos resistente. Então basicamente quanto mais golpes você precisar, mais resistente é o solo. Então, algumas definições básicas, como a gente falou para vocês, é o SPT. O SPT é chamado assim porque do inglês é teste de penetração padrão, certo? Onde você determina a resistência com base no número de golpes necessários para fazer a penetração das várias camadas de solo, certo? Isso é abreviado simplesmente pelo número N, que esse número N ele vai indicar a resistência do solo. Tá? Essa resistência é determinada como, certo? Então, são golpes
de um martelo padrão, certo? Esse martelo a gente vai ver o detalhezinho dele, é um martelo de 65 quilos. Requer para aprofundar 30 centímetros somente dentro de cada metro de escavação, certo? Tem um vídeo bem legal no final que mostra esse detalhezinho. Sendo que no processo, a gente vai detalhar aqui, os primeiros, antes desses 30 centímetros, tem 15 centímetros que você despreza no processo de cravação. Então, falando mais detalhadamente desse cálculo do número N. Então, como é que a coisa funciona? Tá? Você tem uma visão aqui geral, você tem o tripé, tá? Que na verdade o nome mais adequado seria torre, porque ele tem 4 pontos de apoio. E você tem aqui em cima o martelo amostrador, que ele vai sendo levantado e a uma altura de padrão, 75 centímetros, e ele cai na cabeça do conjunto, tá? Que são as hastes extensoras e o amostrador, e vai cravando ele no solo. Tá? Aqui ó, tá as hastes e o amostrador, certo? Aqui é o detalhe do amostrador, ele é bipartido, porque ele vai coletar o solo à medida que ele vai sendo cravado dentro aqui. Ó. O solo vai sendo coletado aqui dentro, para você recolher esse solo e mandar para o laboratório e fazer ensaios de caracterização. Mas o que eu quero destacar é o processo de determinação do número N. Como é que a gravação acontece? Tem 2 momentos, a gente vai detalhar aqui. Tá? Mas para começar, eu vou explicar o seguinte. Tem um avanço inicial de 55 centímetros, que você não conta nenhum número de golpes. E depois, nos últimos 45, você divide em 3 partes iguais, de 15 cada uma delas. A primeira você despreza, e nas outras 2 você conta o número de golpes. E aí, esse número de golpes é que vai dar o número N para esse metro, que é um dos elementos daquele gráficozinho que vocês viram lá no slide anterior, certo? E à medida que você também vai coletando esse solo, você já vai caracterizando ele. Como é que você caracteriza esse solo? Basicamente, você vai enquadrar ele de maneira visual e tátil, é isso que o operador de campo faz. Ele vai tentar enquadrar ele em solos pedregulhosos, solos arenosos, como esses aqui, ó, areia fina, média e grossa, tá? Pelo aspecto visual e tátil, efetivamente. Se os solos são orgânicos, normalmente são os solos das camadas iniciais, e se os solos são finos, como argilas e silt, que são solos mais plásticos, a gente conhece basicamente como... o silt se chama muito no ramo rodoviário de poaca, né? Aquele fino que passa quando os carros estão em alta velocidade, em estradas de carroçais. E argila são aqueles solos que se costuma chamar de barro, que o pessoal usa para fazer em olaria, tijolos, né? Então, assim, agora que a gente entendeu um pouco mais do geral, né, como é que o número N é calculado, eu queria falar... Bem, o princípio funcional do ensaio SPT é uma combinação de perfuração de solo e cravação de solo. A perfuração ocorre nos primeiros 55 centímetros, onde você usa equipamentos como trado para aprofundar o orifício, tá? O ponto de inspeção. E em seguida, nos últimos 45 centímetros, você faz a cravação de um conjunto, que é esse que está aqui na figura, que é as hastes e o amostrador, certo? Então, a cada 15 centímetros de avanço que você aplica a queda de um martelo de 65 centímetros numa altura padrão, 75 quilos desculpe, numa altura padrão de 75 centímetros, você avalia qual foi o número de golpes para avançar 15 no solo. Tá? Avançou 15 no solo, avançou mais 15 aqui, foram 12 golpes, e na terceira parcela, 15 centímetros, foram 13 golpes. Essa primeira parcela de 15 centímetros é desprezada, porque a interface entre a perfuração e a cravação gera uma instabilidade no solo nessa região. Tá? E a segunda e a terceira etapa de 15 centímetros de aprofundamento no processo de cravação do martelo, você soma. No caso aqui foram 12 com 13, então o número N é 25, que é aquele número N aplicado para este metro, nesse nível. Então, isso aqui é o número N para o primeiro metro, certo? E é importante colocar que a cada metro você vai calculando esse número N e ele vai te dar uma ideia da resistência do solo. Ok? O conjunto... Bem, agora vamos falar um pouco da aparelhagem do SPT. São um conjunto de
materiais que a gente usa no processo de execução desse ensaio. Tá? Aqui na figura ao lado você tem figuras como os trados, os materiais mais gerais, o trépano, né? Que dá aqui lá, esse aqui, ó, esse aqui é o trado helicoidal, esse aqui é o trépano, tá? Esse aqui é o amostrador, certo? Mas tem vários outros aqui, ó. Você tem a torre, certo? Você tem os tubos revestidos prolongadores, você tem recipientes para coletar amostras, você tem o trado cavadeira, né, o trado concha, você tem o martelo de queda, a caixa d'água e medidor de nível d'água, que parece similarmente a um apito. Então, esses são o conjunto, isso fica mais detalhado nos vídeos que são apresentados extra para vocês, ok? Aqui nós apresentamos mais alguns detalhes de alguns dos equipamentos que nós listamos anteriormente. Então, destacamos aqui a torre, certo? Que ela tem 4 pontos de fixação, ela tem uma roldana aqui em cima, tem que ser sempre lubrificada para garantir que não haja atrito nesse processo de queda desse martelo, aqui é martelo padronizado, certo? Nós temos os tubos de revestimento, são tubos de 1 a 2 metros que você usa para revestir as paredes laterais do furo, tá? Para garantir que o solo não vai implodir dentro do furo, certo? São feitos de aço, tá? A composição de percussão, que é o conjunto amostrador-haste, certo? Ele seria essas hastes aqui, intermediárias, ligadas de 1 a 2 metros, feitas de aço, que se conectam, tá? E junto aqui embaixo você tem um amostrador. Aqui a gente vai falar agora de alguns elementos usados na escavação, que a gente viu lá que são 2 momentos do ensaio STP. Né? Na escavação você tem o trado concha, que aqui você tem embaixo um formato como se fosse uma concha, com 56 milímetros de diâmetro, e tem os trados helicoidais, tá? Que são também 56 centímetros de diâmetro. Tá? Então, esse primeiro é para solos mais moles, esse segundo para solos mais duros. A gente tem também o trépano, que é uma espécie de ponteira, que ela é usada para fazer a lavagem com água, né? A perfuração, aliás, a escavação com água, ela faz a aspersão de água, então você faz a água circular no orifício de escavação e o trépano vai aprofundando esse processo de escavação, similarmente ao trado. Tá? E ele é muito usado para quando os solos são duros, ou seja, quando os trados não conseguem vencer, então você entra com o trépano. Isso normalmente acontece quando você tem uma percussão, né, um aprofundamento inferior a 5 centímetros com 10 minutos de trabalho, né, na percussão do martelo, na parte de cravação. Aí o trépano vai ter que entrar para fazer a escavação. Certo? Sobre elementos de cravação, nós temos aqui destacado o amostrador padrão, certo? Que ele tem a parte da cabeça, certo? O corpo, onde ele recolhe o material, que é esse aqui, ó. Ele recolhe o material aqui dentro, que seria o solo por onde ele está passando. E a sapata ou bico, que é o que recebe a carga, né? Que é essa aqui, ó. Certo? Então, uma vai receber a fixação da haste, que vai receber a carga através das hastes superiores da percussão do martelo lá na parte externa. Certo? Então, esse aqui é a figura do amostrador. Aqui é uma ilustração do martelo de percussão, que ele tem uma padronização de ter 65 kg, tá? Ele tem uma hastezinha guia, que é essa parte aqui embaixo, certo? Essa haste guia aqui, ó. Essa haste guia tem 1 metro e 1,2 metros, e ela tem um marcadorzinho aqui, ó, de queda, que isso aqui que é o importante, ó, que para você garantir que a queda está acontecendo em 75 centímetros, para garantir que o resultado, então, pode ser interpretado em qualquer lugar, que está seguindo a norma. Então, essa queda de 75 é uma das coisas mais importantes. Você vai checar esse martelo e o peso dele, certo? Então, pessoal, finalizamos aqui a primeira parte da apresentação do ensaio SPT, onde identificamos o que é o ensaio, qual é o objetivo e quais os principais equipamentos. Relembrando que o nosso ensaio tem como objetivo identificar os tipos de solo, nível d'água e a resistência do solo, a capacidade de suporte dele pelo número N. Passem para os exercícios. Muito obrigado pela atenção.